sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Coloca ali na tela, ó. Vamos todo mundo junto? 1 Coríntios capítulo 11, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava lá em Corinto. E ele diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. É muita responsabilidade. Eu gostaria assim, ó, responda para você. Responda para você. Você tem como chegar para uma multidão de pessoas, chegar para os seus amigos, ou para as pessoas que estão próximas a você, repetir essas mesmas palavras? Não é difícil? Não é uma responsabilidade muito grande? Mas não estamos falando aqui de Jesus, nós não estamos falando aqui do profeta do Antigo Testamento, nós não estamos falando assim dos discípulos de Jesus. Paulo, ele não conheceu Jesus, ele não andou com Jesus, a não ser aquela visão que ele teve de Cristo. E em dado momento em que ele escreve uma carta para uma igreja que vivia em litígio, uma igreja que vivia em brigas, uma igreja que vivia tendo um comportamento errôneo, diferente daquilo que Jesus queria para os seus filhos e suas filhas. Paulo, ele tem assim a grandeza de chegar para aquela igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo gueto, eu não estou dizendo templo, para o povo, e falar assim, ó: sede meus imitadores. Nos dias de hoje, se nós pensarmos como é discorrido, o que é falado, de que muitas pessoas falam assim: eu vou para a igreja por causa de Cristo, eu estou na igreja por causa de Jesus. O que você vai fazer na igreja? Eu vou por causa de Jesus. Ele quebra esse paradigma aqui. Ele fala assim, ó: sede meus imitadores. Você, igreja, precisa me imitar. Vocês precisam olhar para mim e fazer como eu faço. Ele traz para ele uma responsabilidade. Ele traz para ele uma profundidade em que nós devíamos de trazer também. Porque cada um de nós foi colocado como uma responsabilidade de sermos imitadores de Cristo. Então isso não foi uma exclusividade de um homem chamado Saulo, depois mudou o nome romano dele para Paulo, de perseguidor tornou-se seguidor de Cristo, e ele chega a ter tanta idoneidade espiritual, tanta unção espiritual, que ele chega para a galera, para o povo dele, para o pessoal dele, para a igreja a qual ele está aconselhando, e fala assim, ó: vocês precisam me imitar. Nos dias de hoje, não seria esquisito? Como assim? Uma pessoa, um líder, dizendo assim, que eu tenho que imitar ele? Não, eu sigo Jesus. Nada a ver. Mas ele traz para ele: olha, sede meus imitadores. É interessante que um apóstolo, ou dois apóstolos de Jesus, ele não teve não foi com as mesmas palavras. Mas quando Pedro e João estavam lá entrando na Porta Formosa, em que tinha aquele coxo lá da essência pedindo esmola, e eles passando por lá, e aquele coxo lá pedindo esmola, porque ele vivia de esmola. E Pedro e João dizem assim: eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o texto vai falar uma coisa interessante antes. Vai falar assim, ó: olhem para mim, ou olhem para nós. Ele chegar para aquele coxo lá e falar assim, ó: olha para mim, presta atenção aqui em mim. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. O que eu tenho eu te dou. Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores. A Bíblia nos chama a responsabilidade. E o tema da mensagem de hoje é:
nós estamos sendo imitadores de Cristo, ao qual nós fomos chamados para ser? Será que nós não estamos, ou o mundo não está, ou a própria igreja que se levanta neste tempo não está perdendo esse feeling, perdendo essa característica de Cristo, que não é fácil, mas a Bíblia diz que larga e espaçosa é a porta que leva para o inferno, e estreito caminho que leva para o céu. Será que não é o momento de nós pensarmos? Eu estava comentando com um líder, eu estava comigo aqui, eu estava aqui mais cedo hoje, cheguei do sítio mais cedo, já vim para cá para fazer algumas coisas, e tem uns pregadores, coaches nas redes sociais. Alguns são até legais, né? Alguns estão até razoáveis, mas a maioria, não sei se vocês já viram um menino, né? Um menino pregador novo, e ele, quando ele pega no púlpito, ele faz assim, ó. Peraí, Jesus. E eu estava observando alguns pregadores renomados, batista, assembleanos, e eu estava pensando na que a minha esposa falou para mim esses dias: filho, você tem que fazer mais uns videozinhos na internet, né? Para falar mais da palavra de Deus. Será que o povo quer ouvir a palavra de Deus? Ou quer ouvir The king, the best, the money. Ele fala assim: the king, the best. Esse menino, ele tem 1 milhão de seguidores em menos de 6 meses. Será que o povo está procurando esses negócios? Pessoa que fala de iPhone, ó, iPhone, para virar um iPhone vai virar 11, para virar 12 tem que ser 11. Ó, tá vendo essa luz aqui, ó, do celular? Atrapalha a sua vista, porque quando você tem luz, você atrapalha a vista. Aí fica assim, ó, a igreja. Se eu acertar um CPF aqui, domingo que vem essa igreja está lotada. Agora, o que isso tem a ver com Jesus, com a Bíblia? Será que quando Paulo falou assim, sede meus imitadores, ele estava com essas coisas na mente? Eu pastorei essa igreja há 16 anos, formar teologia. Se eu pregar e botar no YouTube, eu acho que 2 pessoas ou 3 pessoas vão ler, vão ouvir ou vão assistir. Mas se eu fizesse uma besteira ou falasse uma baboseira, talvez como aquela outra menina está em Miami com mais de 2 milhões de seguidores e todo mundo atrás da pessoa. Por um lado, nós assim temos que dar o braço a torcer, porque não é culpa desses, não, é culpa da igreja. Somos nós que vamos lá olhar, sabe? E nós damos tanta importância àquilo que não é importante. E esse versículo, sede meus imitadores como também sou de Cristo, ele nos leva, ele nos remete a pensarmos que se nossa vida como cristão está verdadeiramente alinhado com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse que isso para incentivar os crentes a seguirem o seu exemplo, porque ele seguia Cristo. E a palavra imitador significa ser discípulo. E esse mês nós estamos falando de quê? De discipulado. Todo esse mês nós vamos falar de discipulado. Você que esteve numa célula essa semana, você já estudou, você já ouviu sobre discipulado. Ou seja, viver de acordo com o exemplo de Cristo. E eu não estou falando aqui na questão da santidade somente, não, porque é muito importante, mas eu estou falando na questão do caráter, na questão
sabe, da igreja do Senhor, do compromisso com a igreja, do compromisso com aquilo que Jesus deixou estabelecido como igreja. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. 2. Sede, pois, imitadores de Deus. Nós estamos imitando de Deus. Nós podemos falar para as pessoas: olhem para mim. Nós podemos falar para as pessoas: me imitem, olha para mim e viva uma vida igual a minha. Você já imaginou você chegar para alguém e falar assim, ó: viva igual eu vivo? Porque se você viver igual eu vivo e fazer as mesmas coisas que eu faço e andar por caminhos que eu ando, você também vai imitar Cristo. Porque quando você me imitar, você estará imitando Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Isso é muito profundo. Isso nos traz uma responsabilidade enorme. E para sermos imitadores de Cristo, existem algumas características. E eu vou aqui alinhar com vocês, conversar com vocês. Eu quero falar de uma maneira bem fácil, para que você possa entender e possa ruminar e refletir sobre a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida com esta palavra. Abençoar a sua família com essa palavra. Abrir a sua mente para algumas questões. Sabe, vale a pena. Vale a pena você refletir sobre essas coisas. Vale a pena você se guardar. Vale a pena você se santificar. Vale a pena você imitar a Cristo. Vale a pena viver com Cristo. Poucos fazem isso. Hoje temos uma multidão que escolhe Barrabás ao invés de escolher a Cristo. Jesus não era popular, ele não tinha muitos likes, por isso que escolheram Barrabás. Se Jesus fosse popular, tivesse tantos likes e fosse chamado por muitos, ao invés de escolher Barrabás, o povo tinha escolhido Jesus. Mas Jesus não é da multidão. Jesus veio para você, que é imitador dele. Na sua simplicidade, sabe, da sua maneira, mas olhando para Cristo e sabendo que Ele é autor e consumidor da vossa fé. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados e filhas amadas, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta palavra. Aplica essa palavra em nossos corações. Ô Senhor, como é difícil. Nós queremos declarar como é difícil. Mas nós estamos aqui para isso. Porque se fosse fácil, nós estaremos lá no mundo, buscando a facilidade, buscando atalhos, buscando caminhos mais curtos. Mas nós queremos aprender da Tua palavra, Senhor. Nós queremos viver de acordo com a Sua vontade, que não é a vontade do mundo, não é a vontade, ó Deus, da maioria do mundo, não. O mundo odeia a igreja de Jesus, assim diz a Tua palavra, porque odiou a Ti primeiro. Abençoa, Pai, com esta palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Restauração, discipulado. Eu quero ensinar uma coisa para você. Nós carecemos de pessoas. Nós carecemos de cuidar e ser cuidado. E não existe nada melhor para você ser cuidado ou cuidada quando você cuida. A Bíblia é bem clara quando diz: é melhor dar do que receber. E a maioria das pessoas depressivas que sentem falta ou se sentem em falta é porque não estão cuidando segundo os critérios de Deus. Nós cuidamos muito dos nossos óicos, dos nossos filhos, é claro, temos que cuidar sim, mas o amor de Deus que habita em nós, ele tem que alcançar a todos. Nós temos uma estratégia nesta igreja aqui, que são as células. E para que servem as células?
É um grupinho ali que fica reunido para comer? Também. Mas as células, elas servem para cuidar um dos outros. As células, elas servem para que você seja cuidado, para que você possa falar, para que você possa se expressar. E não tem um local melhor do que você se expressar com um crente, buscar conselhos de Deus com pessoas que são cristãs. A Bíblia diz que Jesus é um maravilhoso conselheiro, e muitos cristãos, eles caem em amargura, eles são depressivos. Tem muitos cristãos, eu não tenho nenhum antagonismo com um psicólogo, procurando um psicólogo, mas não conversam no gabinete pastoral, não procuram outro cristão para desabafar, olhar para uma pessoa que é imitadora de Cristo, ou imitador de Cristo, e dizer assim, ó, ora por mim. E a pessoa vai perguntar, por quê? Porque eu estou passando essa dificuldade. Na célula tem pessoas assim, e é um ambiente que nós precisamos cuidar, e é um ambiente que nós precisamos frequentar, que a palavra de Deus, o cuidado de Deus está ali naquele local, numa célula. E se você não tem ido, você vai perder muito. Aqui nós temos aproximadamente 25 células. Se você não está em nenhuma, busca uma. Faz amizade lá com o cristão, porque tem muitas pessoas que amam a Jesus de fato, mas se perdem. Mas se perdem porque não tem amigos cristãos. Nós somos frutos das nossas amizades, tá? Nós somos seres social e sociáveis. Nós aprendemos com as pessoas que estão do nosso lado. Então busque um grupo que professa uma fé em Jesus Cristo. Na célula, lá você conversa, você cuida e você é cuidado. Então não tem melhor lugar para você ir do que um culto cristão em um outro ambiente em que tem cristão, e que lá você pode abrir o seu coração para alguns que estão lá, principalmente para a liderança. Discipulado, você cuida e você é cuidado. Você busca conselho para que você permaneça imitando Cristo. E o que você aprende? Como eu posso ser imitador de Cristo? Como eu posso viver a vida em conformidade com a vontade de Deus? Ser um verdadeiro cristão, imitador de Cristo, significa seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Significa buscar viver de acordo com os princípios deles. Afinal de contas, Ele é o dono da igreja. Ele é o nosso dono, é o dono seu. E alguns aspectos definem muito bem para você o que é ser um imitador de Cristo. O que é ser uma pessoa que tem assim a autoridade de falar, faz como eu faço. Pode me imitar, você vai estar de acordo com a vontade de Deus. E a primeira coisa que o imitador de Cristo ele deve ter é fé. Fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Tem uma fé em Cristo, e essa fé ela só vai ser madura quando você ouve a palavra, quando a sua fé é pautada na palavra. Então o imitador de Cristo ele vai andar pela fé, ele vai acreditar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador da humanidade, ele vai acreditar que em Cristo há salvação, ela vai acreditar que está sendo cuidada, guardada por Deus, por Jesus. Vai viver uma vida acreditando que não precisa pegar atalhos, não precisa dar a volta, não precisa xingar, não precisa bater, não precisa agredir. E quando você vive pela fé, todas essas coisas viram secundária, porque você confia que é filho e que é filha. Quando você vive pela fé, você acredita no mais profundo de você. Ninguém acredita. Todos
duvidam, mas você vive pela fé. Quem vive pela fé não se abala. O barco da vida balança, mas fica firme. Você está entendendo? Diga amém. Você tem como chegar para a pessoa ou alguém e falar assim, ó, sede imitadores de Cristo, como eu sou, porque eu vivo pela fé. Ou eu vou ser o primeiro a duvidar de tudo. Você é a primeira a dizer, ó céus, ó vida. Você como cristão e cristã, você está sendo visto o tempo todo. Você tem que ser o último a desacreditar que existe um Deus legislando, um Deus que está com todas as coisas sob controle. Você tem que ser aquela pessoa que leva a paz que excede todo entendimento. Está tudo desabando, mas mesmo que desabe, eu confio no Senhor. Amém. Glória a Deus. Então o primeiro ponto, a fé. Um discípulo anda e vive pela fé. Para ser um imitador de Cristo e para falar como Paulo, sede meus imitadores, nós precisamos amar a Deus e o próximo. E quando eu digo amar aqui, eu não estou falando que você está isento ou isenta de um dia discordar, ou ter até um momento mais acalorado de discussão, discutir. Eu não estou dizendo, porque você vai ter esse momento. Eu não estou dizendo sobre essas coisas. Isso significa, pastor, que se eu amar a Deus e o próximo, eu vou viver como uma ameba, eu vou viver como uma pessoa que vou ficar insensível a tudo que está do meu lado. Não. Alguém um dia vai pisar no seu pé e você vai, estou com raiva, estou nervoso, estou nervosa. Mas eu quero dizer para você que isso passa rápido quando você ama a Deus e ama as pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos se comportar como uma criança. O que você faz com o seu filho quando você bate nele? Quer dizer, qual é o comportamento? Quando você faz, você bate, né? Mas qual é o comportamento da criança? Aí você tem filho pequeno, você dá uma palmada. A criança vai ficar sem falar com você? Não. Ela vai voltar a brincar com você? Vai, 10 minutos. Ela vai ficar com ódio de você? Não, ela vai chorar ali, vai ficar, daqui a pouco, já esqueceu tudo. E a Bíblia fala que nós precisamos se comportar como uma criança nesse sentido. Não ter raiz de amargura. Não pensa assim, olha, te pego lá fora. Espera. Não tem esse pensamento. Porque a Bíblia, Deus abomina o que maquina o mal. Te pego lá fora, espera que daqui a pouco eu dar o troco. E quando você ama a Deus e ama o seu próximo, mesmo quando tenha um momento como esse, você esquece, você sabe, não dá muito profundidade para isso. Porque a maioria das vezes você está fazendo o bem para as pessoas. Você quer cuidar das pessoas. Você perdoa as pessoas. Porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Você tem como chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, sejam meus imitadores, porque eu perdoo. Ser meus imitadores, porque eu posso até brigar, mas não passe daquele momento. Sede meus imitadores, porque a pessoa que teve desavença comigo na semana passada, já esqueci. Você tem como chegar para algumas pessoas e falar isso? Sede meus imitadores, porque todas essas coisas eu faço. Jesus ensinou que 2 maiores mandamentos são amar a Deus de todo o coração, alma, de toda a sua mente, e amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Difícil, né? Larga, espaçosa é a porta que leva para a perdição. Estreito e apertado é o caminho que leva para a salvação. E poucos passarão por lá. Ou você é cristão ou não é. Mas você precisa dizer, ó, pode me imitar. Porque eu briguei com uma pessoa de manhã, mas meio-dia
já acabou tudo. Já perdoei, está tudo bem. Ó, passado. Você não vai se vingar nada. Já acabou. Já liberei o perdão. Porque eu tenho fé. Porque eu amo a Deus. Ele me amou. Eu preciso amar o próximo, porque é mandamento. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Bom, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Obediência à palavra de Deus. Você tem obedecido? É uma pergunta que você vai responder, é para o Espírito, porque Ele que colocou isso no meu coração, essa palavra no meu coração, para você ouvir essa noite. Você tem obedecido? Tem andado em obediência à palavra de Deus? Tem vivido segundo os ensinamentos da Bíblia? Tem se esforçado para seguir os mandamentos de Jesus? Tem lido a Bíblia para aprender? Se você me convidar com toda boa intenção, com a maior das boas intenções, na tua casa, você fala, pastor, vai lá em casa, eu vou fazer um churrasco, eu consegui dinheiro, comprei uma picanha. Aí você, estou conjecturando, tá? Mas se você quiser fazer isso, fala igual o Joel, eu vou lá. Pastor, eu tenho uma picanha lá para nós comer domingo. Depois do culto, pastor. Aí você, na maior das intenções, você reconheceu o meu pastoreio. Eu falei, vou agradar esse homem de Deus, vou levar a esposa dele. Aí você faz, sabe o que? Um arroz soltinho. Aí na outra panela você faz, sabe o que? Um macarrão. Aí na hora de você me servir, sabe o que você faz? Você comete o maior erro. Você misturou o arroz com o macarrão. Aí eu vou olhar para você, você cheio de boa intenção. Poxa, picanha, tudo certinho, refrigerante geladinho, mas arroz com macarrão misturado. Poxa, tá parecendo quentinha, né? Quentinha que vem assim. Toda quentinha que a gente pede vem arroz e macarrão misturado. Se a gente falar, não quero não. Eu não gosto de arroz misturado com macarrão. Ou uma coisa ou outra. Aí você fez isso por mal? Claro que não. Mas por que você fez isso então? Você não queria me entristecer. Você não queria que eu ficasse triste. Você queria o quê? Me agradar. Só que você não me conhece. Você não me conhece, ué. Aí você fez errado porque não conhece. Porque Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque você não lê a Bíblia. Aí você anda por YouTube, anda pelo Google, anda vendo pregadores de internet. Você não tem essa experiência, você não vem na ECM. Você não estudou. Você quer agradar a Jesus. Você quer fazer as coisas certas, mas você não sabe como. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. Porque se você não está em obediência à palavra de Deus, desculpa, mas Deus não se dá por inocente aqueles que se achegam contra Ele, ainda mais por conta de que você não faz isso porque você não quer. Nós estamos com uma leitura linda da Bíblia neste ano. Você começa agora, fala assim, qual o versículo que está, qual o capítulo que está. Eu vou começar hoje lendo a palavra de Deus. Aí quando for para agradar ao Senhor, você vai fazer certo. Você já não vai botar arroz com macarrão junto no prato. Você vai querer acertar. Então, obediência à palavra de Deus, o Deus da palavra. Aí quando você faz isso, você é o imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Você se lembra lá em Mateus 4? O que aconteceu em Mateus 4? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto, para tentá-lo. Aí o que aconteceu? Satanás tentou Jesus com o quê? Com a palavra. E Jesus rebateu aonde? Na palavra. Porque Jesus conhecia a palavra. Meias verdades estão enganando muitas pessoas. Porque se você não conhecer a verdade,
Quando subir um pregador no púlpito e falar assim, ó, tu, 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 tu. Começar a falar de iPhone, começa a falar um montão de besteira, você vai achar que é de Deus. Porque você não conhece a verdade. Me dá uma pena das pessoas, sabe? Porque querem ter experiências sem conhecer a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como você ser cristão sem ler a palavra aqui, ó. Todo mundo tem uma em casa, mas quase ninguém está lendo. Quase ninguém está lendo. Uma pena. Está lá jogadinho, não faz a devocional. A minha esposa, ela acorda de manhãzinha, todo dia. Vai lá na mesa dela, né? Enquanto eu estou na cama. Ela não, ela gosta de ler sentada. Lá no escritóriozinho lá e fica lá. Tempão. Fazendo devocional para as mulheres. Você é mulher, você recebe devocional? Ela fica lá um tempão, ó, fazendo isso. Faz o café e vai para lá. Todo dia, todo dia, todo dia. Obediência à palavra de Deus. Você pode falar para alguém assim, olha, seus meus imitadores, por quê? Porque eu obedeço a palavra de Deus, eu leio. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em conhecimento. Ele lia, ele buscava. O quarto ponto, muito interessante. Imitadores de Cristo, cristãos, discípulos de Deus, eles têm um coração cheio de arrependimento, cheio de perdão. Cheio de arrependimento e cheio de perdão. Reconhecer os próprios erros, buscar o perdão de Deus e perdoar os outros. Você tem feito isso? O que tem aí dentro guardado? Que você não botou para fora ainda. Você falou, já está perdoado, já passou, já ficou lá para trás. Já me arrependi. Você já se arrependeu? Porque somente o arrependimento procede o aceitar Cristo. A Bíblia diz que João Batista pregou o evangelho do arrependimento. Ele falava assim, ó, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Arrependam-se. Todos os dias você tem que se arrepender. Todos os dias as misericórdias do Senhor bate a sua porta. Você é alcançado pelas misericórdias do Senhor. Então arrependimento e liberar perdão te define como um discípulo, como um cristão, como um imitador, uma imitadora de Cristo. Você consegue falar para as pessoas que estão ao teu lado assim, ó, sede imitadores de Cristo como eu sou? Por quê? Porque eu já me arrependi do mal que eu cometi, do erro que eu cometi, e também já perdoei. Aí você pode me imitar. Você consegue? Você consegue? Responda pelo Espírito Santo de Deus. Para sermos imitadores de Cristo, é necessário ser humilde, é necessário trabalhar para o Senhor, reconhecer seus próprios erros, buscar o perdão e perdoar os outros com o perdão de Deus, e ser humilde no serviço, seguir o exemplo de humildade de Jesus e servir aos outros com amor e compaixão. Aquele que quer ser o líder, o maior, será o que serve. Se você quer ser o maior no reino de Deus, é o que serve. Tem aí, né, a Suprema Corte do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Se você reparar lá, quando passa os vídeos lá, quem está muito agora na moda, há uns 5 anos atrás, você nem ouvia falar de Supremo Tribunal Federal. Agora você já sabe quase o nome de todos os ministros do Supremo, né? Passa toda hora na TV. Se você reparar, tem um cara lá que fica atrás dele só para levantar a cadeira, assim, ó. Quando ele levanta, puxa a cadeira. Quando eles vão sentar, empurra a cadeira. Um cara que é pago somente para tirar e botar a cadeira. Fica lá atrás deles assim, ó. Eles se acham muito, mas aquele que serve é o maior. Porque se ele puxa uma cadeira daquela ali errada, você já imaginou?
Se você quer ser maior no reino de Deus, você precisa servir, ser humilde. A Bíblia diz assim, ó: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você já ouviu aquele versículo assim, ó: aquele que é humilhado será levantado? Quem já ouviu esse versículo? Aquele que é humilhado será exaltado. Você já ouviu? Eu creio que não, porque não existe. Foi pegadinha, desculpa, gente. Sabe o que está escrito lá? Aquele que se humilhar. Aquele que se humilhar será exaltado. Tu já viu o jargão popular? Se humilha não, menina. Se humilha não, cara. Se humilha não. O mundo faz assim, ó: não se humilha não, não deixa ninguém te humilhar não. Não se humilha não. Mas a Bíblia diz o contrário: aquele que se humilhar será exaltado. Será que você pode chegar para as pessoas que estão do teu lado e falar assim, ó: você pode seguir Jesus? Você pode me seguir? Você pode olhar para mim? Porque eu me humilho. Eu não me defendo, porque meu advogado é Cristo. Me imita, porque eu imito a Jesus, porque Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele falou assim, ó: ninguém tira a minha vida. Jesus falando: eu mesmo a dou, por amor de muitos. Estão achando que estão me prendendo porque querem? Não, eu mesmo me deixei se prender. Humildade e serviço. Fruto do Espírito Santo. Um imitador de Jesus, ele tem uma imitadora de Cristo. Um discípulo, uma discípula produz fruto do Espírito Santo. Demonstra qualidades como amor, alegria. Alegria não é foto de rede social, Instagram, Facebook, não. Alegria não é aquele sorriso falso, né? Essa semana eu até tirei uma foto da minha célula, sem rir. Eu falei: não vou rir mais na minha foto, não. A minha esposa fica assim: tem que rir. Eu vou tirar com cara normal. Assim. Mas sabe por quê? Nós estamos acostumados a dar sorriso. É até bom, tá? Não estou falando para você não sorrir, não. Mas isso engana muito, tá? Engana muito. Tem muita gente sorrindo em foto, mas por dentro está morto, está acabado, está acabada. Nós precisamos do fruto do Espírito. E a alegria não tem nada a ver com sorrir, tá? Alegria é paz interior. Tem muita gente que está sorrindo, está com a vida arrasada. De repente você não sorri muito, mas está como? Com fé em Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Ah, então não vou sorrir mais, pastor. Claro que você tem que rir. Faz igual a Érica. Ele quer rir toda hora. Você já está rindo lá. Sorrir é bom. E a Bíblia diz que o sorriso é formoseia o rosto, o coração. Então você deve sorrir, mas um sorriso do Espírito Santo. Um sorriso da paz que excede todo entendimento. Alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem essas coisas? São fruto do Espírito. Todo cristão tem que ter. E você consegue falar para o pessoal: olha, seja meus imitadores. Por quê? Por que eu deveria te imitar? Porque, ó, eu tenho alegria, tenho amor, eu tenho paz, tenho paciência, tenho bondade, tenho fidelidade, tenho mansidão e tenho domínio próprio. E nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Afinal de contas, nós seguimos a Cristo. Mas é muito difícil. É claro que é difícil. Por isso que se você sair daqui agora, o bar está cheio. Por isso que se você pegar a internet, você vai ouvir lá o quê? Porque não vai ensinar isso. Você não vai aprender essas coisas. Facilidade.
Porque viver assim para Cristo é o caminho mais longo, mas é o caminho certo. É o caminho que te leva a morar eternamente com o Senhor. E afinal de contas, você veio para Jesus para quê? Para ter uma vida boa na terra? Uau! Tudo vai ficar por aí. Você veio para Jesus para morar com Cristo, amém? Levanta a tua mão assim. Você quer ser morador do céu, amém? É aqui, ó. Ser imitador de Cristo. Isso que te leva para o céu. E tem muitas pessoas que querem ir para o céu, mas não querem nada com isso aqui. Tinha um filósofo, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, que pegou o sofismo. Os sofistas, eles eram antagônicos aos filósofos. Existia os filósofos, existia o sofismo, que eles não concordavam um com o outro. E existia um filósofo que certa vez pegou um trecho de um pensamento cristão da época e disse assim: vocês servem um Deus criado. E ele teve um contraponto, né? Uma antitese. E disse assim: não, nós servimos o Deus criador de todas as coisas. Nós não servimos um Deus criado, nós servimos Deus criador. Aí ele de novo falou assim: não, você serve um Deus criado. Aí falaram assim: por que você tem tanta certeza que o Deus que nós servimos é um Deus criado? Vou provar para vocês. E provou, porque ele pegou a Bíblia e disse assim: ó, tudo que está aqui, vocês não fazem. Vocês não estão vivendo isso aí. Vocês criaram um Deus para vocês e vivem de acordo com aquilo que vocês acham como seria o Deus que vocês queriam viver. Porque isso aqui está completamente diferente do que vocês estão vivendo. Não tem nada a ver. E foi até na época contra a Igreja Católica. Onde que tem aqui indulgências? Onde é que tem aqui missa de sétimo dia? Ele foi ali, ó, batendo. Vocês criaram um Deus e servem do jeito de vocês. Aí, aquilo era só para aquela época? Não. Aquilo é para essa época agora também. Porque as pessoas querem moldar Deus do jeito delas. As pessoas não querem mudar, mas querem que os princípios de Deus mudem. Elas estão tentando mudar princípios e não muda. Aí o que vai acontecer? Aquilo que Jesus falou que é triste demais. Senhor, Senhor, mas no teu nome eu não preguei, no teu nome eu não curei, no teu nome eu não profetizei. Aí que Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É legalizar o ilegal. Iniquidade é colocar algo abominável para Deus como algo que é bom. Iníquo é uma pessoa que diz que o que é ruim, o que é contra Deus, é o que é o certo a fazer. Mas aqui não tem ninguém assim. Não tem ninguém assim, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, o cristão, o imitador de Cristo, ele vive em comunhão com outro cristão. Tem aí, também nas redes por aí, dizendo assim: eu posso ser crente sem ir na igreja. Balela de Satanás. Eu posso escutar um pastor pela internet, balela. A igreja, a Bíblia diz que a eclesia, a assembleia solene, é ajuntamento de crente, é ajuntamento de pessoas, é a igreja. Não tem como ser cristão sem frequentar a igreja, sem fazer parte da igreja. A comunhão com os outros cristãos que denota que você é um. Quem é roqueiro aqui? Levanta a mão. Roqueiro ainda, atual. Por que você não é roqueiro? Porque você não vai em rock.
Tem algum pagodeiro aqui? Estou com medo de alguém levantar a mão. Por que você não é? Por que você não vai em pagode? Agora, quem é cristão aqui? Levanta a mão. Levanta a mão em nome de Jesus. Esse pode levantar. Sabe por que você é cristão? Porque você vai na igreja. Você está entendendo? Diga amém. Então, todo cristão, ele anda junto com outros cristãos. Pagodeiro anda com o pagodeiro. O funkeiro anda com o funkeiro. O roqueiro anda com o roqueiro. E o cristão, ele anda com outros cristãos. Isso forma a igreja de Cristo. Aí tem gente que diz assim: eu não preciso estar na igreja para ser crente. Balela de Satanás. Precisa. E deve. E deve. Você precisa vir à igreja. Você que nos assiste pela TV, pela rede social. Nós não estamos na TV, né? Precisa estar aqui também. Em comunhão. Porque você é fruto do seu oikos. Você é fruto dos seus amigos. Por isso que temos que escolher bem os amigos. Quem você está andando. Escolha bem, em nome de Jesus. Sabe quem era o amigo de Judas? Aí você vai falar assim: Jesus. Legal, era mesmo. Legal. Mas Judas tinha outros amigos. Sabe quem eram os outros amigos de Judas? Anás e Caifás. O que esses caras faziam? Lideravam um sinédrio, um grupo de políticos daquela época, religiosos. Aí você pergunta: pastor, e quem traiu Jesus? Foi o camarada que andava com a galera lá da rua, lá do mundo, com o amigo do Judas Iscariotes. Os amigos dele eram do mundo. Por isso que eu estou falando para você: vai para a célula, tem amigo crente, tem amiga crente. Pastor, eu tinha uma amiga crente que não foi muito bem não, então já não é mais crente. Busca outro que é crente agora. Outra que é crente agora. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, estou magoado, estou chateado. Eu falei: por quê? Porque eu estava aqui na igreja, mas um irmão, sabe, me magoou, me machucou, fez uma coisa ruim comigo, e eu estou muito magoado, por isso que eu não vim esses dias. E eu perguntei para aquele irmão, falei: seu irmão, quantas pessoas tem na igreja? Ele falou: não sei, pastor, acho que tem mais de 100, 200, por aí. Eu falei: sim. E você está magoado com o irmão que não é cristão e está na igreja, e de repente ele até é, mas cometeu alguma coisa ruim contra você. Então por que você não para de olhar para esse cristão, para esse irmão, ou se ele não for, ele está nas mãos de Deus, e começa a olhar por uma pessoa que é cristã? Começa a olhar para o imitador de Cristo. Busca alguém que imite Cristo. Busca alguém que fala o que Cristo mandou falar, que faz o que Cristo mandou fazer, que se comporta como Cristo mandou se comportar. Busca um imitador de Cristo. Busca alguém que possa falar para você assim: ó, ser o meu imitador, porque eu imito Cristo. E viva com Cristo. E por último, ser imitador de Cristo é trabalhar na obra de Deus. Sabe o que tem acontecido com muitas pessoas? Não tem trabalhado na obra de Deus. Não tem se dedicado à obra de Deus. Ouvir é bom, mas trabalhar é melhor. Vou dizer uma coisa para você. Você está vendo essa Bíblia aqui, ó? Ó, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, peraí. Ó, velha demais. Foi minha segunda Bíblia, desde quando eu me converti. Comprei depois de 1 ano. Comprei uma menorzinha. Tem uma ali que está toda rasgada. E tem essa daqui, porque antigamente, aqui ó, era igual a ele assim, ó. Eu só vivia assim. Depois eu aprendi que não era necessário andar com a Bíblia debaixo do braço. Primeiro que estraga ela toda, molha, sua, não é legal. Mas eu ficava só assim.
gostava. Eu aprendi a trabalhar. Sabe por que tem muitos crentes inconstantes? Porque não trabalham. Porque muitas pessoas se afastam porque não trabalham. Porque o evangelho é serviço. O cristianismo é servir ao Senhor. E servir ao Senhor é amar o próximo, é servir a igreja, servir as pessoas. O evangelho é você pegar uma placa, domingo, abrir um sorriso e para uma pessoa que está chegando, se dizer boa noite, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. É ficar na portaria, é limpar a igreja. E quando eu me lembro, quando eu usava isso aqui, ó, eu ia para a igreja de segunda a segunda, quase todos os dias. Quando eu conheci Cristo mesmo, eu parei muito de ligar para as questões de trabalho secular. Eu parei muito de me ater para as coisas do mundo e me dediquei mesmo ao evangelho. Eu, minha esposa e minha família. E ia para a igreja segunda, terça, quarta, eu limpava a igreja. Minha esposa sempre lavou a igreja, sempre lavou. Até hoje ela lava. Eu sempre tive na mente nas obras da igreja. Virar laje, embolsar a parede. Sempre me fui envolvido com essas coisas. Eu acredito que a paz que eu sinto hoje como servo do Senhor é fruto desse meu tempo. É fruto de eu dizer para o pastor assim: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Meu carro está aí disponível. Minha mão está disponível, minhas pernas estão disponíveis. Você pode dizer para alguém assim: olha, eu estou sempre disponível para fazer a obra de Deus. Você pode dizer para alguém assim: ó, seus meus imitadores. Por quê? Porque se você for lá na igreja domingo, eu estou lá segurando uma placa, eu estou lá olhando as crianças, eu estou lá ajudando na cantina, eu estou lá, sabe, com um jalequinho lá, voluntário. Só um momentinho, só um momentinho. Eu estou lá, só um momentinho, tá? Você pode falar para alguém isso? Sabe, nós precisamos entender que Jesus carece de pessoas assim. Jesus disse assim, ó: os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É coração mesmo. É entrega. E está difícil hoje alguém dizer assim: olha, ser de meu imitador ou minha imitadora. Muito difícil. Triste. Mas não acabou. A oportunidade não terminou. Sabe por quê? Você está aqui. Você pode fazer a diferença. Você pode mudar, você pode restaurar. Hoje é um culto de restauração. O pastor não tem vivido assim mesmo não. Sabe que eu não tinha prestado atenção nisso? Se Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Pedro e Tiago falou: olhem para mim, eu também posso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você foi chamado para isso. Se nós não somos ou não está assim, não é culpa de Deus. De repente você precisa melhorar alguma coisa. De repente você pode mudar ainda. Sabe por quê? Porque um dia você vai se encontrar com o Pai. Um dia você vai se encontrar com Deus. E você vai poder falar assim: sabe, Deus, um dia eu ouvi tua palavra, porque a fé veio pelo ouvir. Eu entendi que eu preciso me esforçar para ser imitador de Cristo. Mais ainda. Sabe por que o Evangelho é conquistado? O reino dos céus é conquistado por esforço. Por esforço. E Deus te chamou nesta noite aqui para você viver uma vida de esforço. Viver uma vida de esforço. E se esforçar com Deus é estar assim, com tudo aquilo alinhado com o Senhor. Por isso eu deixei uma partezinha para o final. Se esforçar com Deus é se esforçar com a mente, se esforçar com a vida e se esforçar também com bens, porque a igreja precisa prosseguir. Por isso eu vou te pedir para ficar de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Você que veio preparado para os dízimos e oferta,
Assim como Jesus estava lá na frente e deu um bom testemunho daquela viuvinha que estava com aquelas moedinhas. E Jesus, uau, que fé! Ela podia falar para as pessoas assim, ó: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Jesus deu um testemunho tremendo daquela mulher. Jesus falou assim: ela não dá o que estava sobrando, mas ela deu o coração, porque o coração dela estava na obra de Deus. Você que vem preparado, eu vou fazer nesta noite diferente. Vamos fazer diferente. Eu quero que você saia daqui nesta noite abençoado e abençoada. Você que veio preparada para devolver o do dízimo e oferta, você vai fazer isso aqui e vai continuar aqui, porque eu vou orar por você. No decorrer desse louvor, você vai trazer o dízimo e oferta e vai ficar aqui. E depois eu vou fazer outro algo diferente. Vamos estar entoando uma estrofe, um estribilho desse louvor, tá bom? E você vai vir assim, trazer seu dízimo e oferta aqui no altar do Senhor, mostrando mesmo que você é um cristão, você é uma serva, você é um servo do Senhor. Em nome de Jesus. Pode entoar o louvor. O meu melhor quero te dar. Você veio preparado? Você veio preparado para fazer isso hoje? Ser tua imagem. Você veio preparada? E semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Quero ensinar uma coisa para você nesta noite. Toca bem baixinho. Dízimo não tem relação com salvação. Não tem relação. Você não é salvo porque devolveu o dízimo, nem a oferta. Não tem relação. O dízimo e a oferta tem relação com a fidelidade. Por isso, mesmo que você não tenha nada para trazer nesta noite, vem aqui na frente, porque eu vou orar por você. Vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem todos aqui na frente. Mesmo que você não tenha trago dízimo, não tenha trago oferta, vem aqui na frente. Sabe por quê? Você merece a oração, você merece a bênção, você merece voltar para casa com o seu coração abençoado, com uma oração especial. Vem aqui na frente, pode vir todos aqui. Eu vou abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que quando você chegar em casa nesta noite, você vai ter algo de Deus para poder dar, algo assim de Deus para poder levar para casa. E essa é a minha vontade, que você carregue essa palavra em seu coração, porque Deus te chamou aqui nesta noite para restaurar a sua vida, restaurar a sua visão, restaurar a tua casa, a sua família, restaurar o momento que você está vivendo. Vai passar. A Bíblia diz assim, ó, tudo vai passar, mas a minha palavra, esta não passará. Por isso, nesta noite, Deus te convida a ser imitadora de Cristo. Seja imitador de Cristo. Senhor, aqui tua igreja reunida,
tuas filhas, teus servos e tuas servas vieram hoje na tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor. Estão aqui porque elas sabem que o Senhor é o único que deve ser adorado, deve ser glorificado e deve ser exaltado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando os dízimos e ofertas colocados aqui e a vida daqueles que trouxeram os dízimos e ofertas. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma vida que entrou hoje na tua casa, Deus. Cada uma pessoa, cada uma mãe, cada uma filha, cada uma esposa, cada um marido, Deus. Cada pessoa na sua subjetividade, Deus. Pai, que o Senhor possa estar derramando a paz que excede todo entendimento. Deus, que nós possamos ser verdadeiramente imitadores de Cristo. Que viemos ser conduzidos pelo Teu Espírito e amantes da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, permita-nos, Senhor, a cada dia mais nos aproximar de Ti. Amada igreja do Senhor, povo escolhido, eleito de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e encha e transborde o seu lindo e perfeito coração de paz. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar mantendo a tua igreja em comunhão, ser com esses que estão aqui na frente, com aqueles que não vieram, ser com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. E toda a igreja amada do Senhor Jesus diz: aplauda o Senhor Jesus. Dá um abraço de uma pessoa que você não conhece. Dá um abraço de uma pessoa que você conhece menos. Dá um abraço de uma pessoa. Procura uma pessoa assim que você quase não conhece, quase você não abraça, e abraça a pessoa. Isso. Você é filha de Deus. Você é filho do Senhor. Isso. Abraça a pessoa. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir a roupa da santidade e mergulhar no santo dos santos. Sei Deus, eu quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. You were the word at the beginning. One